Vamos começar a nossa viagem no início, o início do nosso desastre. Todos sabem que a raça humana está em sérios conflitos. O mundo está em crise. O mundo está cheio de tumulto, cheio de dor e crueldade e de problema à nossa volta está nas notícias. Penso que todos os seres humanos na Terra de hoje estão conscientes que nós, como civilização, como povo, como espécie, estamos em grandes dificuldades e parece não haver solução para as crises que nos rodem. Tudo isto começou no início, portanto, voltemos ao início do nosso desastre. Bem, no início da história, Deus criou o homem e o seu plano original era que devíamos estar à sua imagem e ser como ele, partilhar a natureza e o caráter de Deus. Gênesis 1, 26, leitura da New King James. Então, Deus disse: isto está no capítulo 1 de Gênesis, logo no início. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e como a nossa semelhança, e deixamos-lhe ter domínio sobre o peixe do mar, sobre as aves do ar, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre toda coisa restante que restaja sobre a terra. Deus está a fazer ao homem a sua intenção e o homem tem a domínio. Que o homem governará, que o homem governará o que Deus estava a criar na terra. Deus dominou que o homem, que o local chamado estava a criar na terra, Deus colocou o homem no local chamado Edén e Deus isso é importante porque estamos de volta ao início de como o homem surgiu quando Deus criou o homem. E descobrimos que como parte da correção da criação tínhamos certos limites. Havia limites. Tudo isto era a cerne do que o homem era. O homem devia viver em certos limites reconhecidos. Deus disse-lhe que lhe é permitido fazer e disse-lhe o que não era permitido fazer. Ele podia comer o fruto de todas as árvores do jardim, exceto uma árvore em particular que ele estava absolutamente proibido de tocar e de comer. O homem Adão e a sua esposa Eva desobedecem a Deus, quebraram o comando, mergulhando-se a si próprios e todo o seu ambiente na escuridão no destino. O homem quebrou o limite. Agora, qualquer que seja a história, qualquer que seja a árvore, qualquer que seja o fruto, o princípio que o homem quebrou o limite que lhe foi imposto para seu próprio bem por Deus. O sistema de limites, que era uma parte essencial da ordem da criação, foi quebrado. Os limites foram estabelecidos para separar a luz da escuridão, para separar a ordem da desordem, para separar o bem do mal. Foi para isso que os limites foram estabelecidos. Os limites foram estabelecidos para manter o homem seguro, garantir que pudéssemos viver em segurança e ordem durante todo o dia da vida. O homem quebrou os limites, desobediência foi muito rápida e muito séria. Vemos que o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 16 a 19. Deus está a falar depois do homem ter transgredido o quebrado dos limites. O homem pecou perante Deus. Para a mulher disse Deus: tornarei as vossas dores de parto muito severas, com trabalhos de parto dolorosos das filhos. No entanto, as mulheres deram à luz antes disso. Não faz ideia qual era o plano de Deus, mas isto faz parte da pena que quebrar os limites de desobedecer a Deus. Vou tornar as vossas dores parto muito severas, com parto doloroso das luz crianças. O vosso desejo será para o vosso marido. Ele irá governar-vos. A Adão ele diz: porque ouviste a tua mulher e comeste fruta da árvore de que te ordenei não comer? Amaldiçoado e a terra por tua causa. Maldito é o chão por tua causa. É através da labuta dolorosa. Labuta significa trabalho árduo. Começará dele todos os dias da tua vida. Produzir espinhos e cardos caravos, comereis as plantas do campo. Versículo 19. Pelo suor da tua fronte comerei a tua comida até voltarás ao chão. Uma vez que dela foste tomado por pó,
Tu és o pó voltarás. Essa afirmação traz a morte, a experiência humana, e a morte é a decadência. Foste tirado do pó, eu criei-te de elementos crus da terra, e morrerás a regressar ao pó. É a verdade quando um ser humano morrer e o posto no chão voltar a transformar-se, o pó do pó fora ao pó, regressão. Assim entra a morte, a pena por desobediência muito severa. Então, o que vemos como a fonte, o que vemos nós como o nosso desastre. Bem antes de mais, há uma chegada dolorosa, está a vida, o tempo, a mortalidade, uma chegada dolorosa. Em segundo lugar, há um conflito entre os sexos que explodiu na Terra. Este conflito entre os sexos masculino e feminino, o conflito entre os sexos explodiu na Terra até o nosso ambiente físico amaldiçoado. Sabe-se facto que se deixar apenas um pedaço de chão, as ervas daninhas, criação sobre ele, nunca haverá reflexivamente culturas que o possamos alimentar brotado automaticamente da terra. As árvores irão crescer e preciso controlar as árvores daninhas e preciso fertilizar a colheita. Tem de fazer com o sol produza e que benefício para isso. O ambiente físico está amaldiçoado. A atividade, trabalho torna-se parte do homem e preciso trabalhar e preciso suar. Tem de se tornar exausto e o preciso sair da frustração, da labuta e do trabalho diário para Deus. A morte física ultrapassar o homem e ele voltará ao pó de onde veio, porque o tempo derrotar todos os seres humanos. Não importa o que você faça, quando mais velho envelhece, mais fraco se fica. Em última análise, o tempo irá derrotar, pois todos morremos. A estreita comunhão e relação entre Deus e o homem foi quebrada. Este é o desastre que a raça humana caiu, do qual produz toda a terra. Todas as guerras, toda a crueldade, todos os abusos, toda a negatividade que ouvimos todos os dias é produzida pelo facto que o homem não obedeceu ao que Deus lhe disse para fazer. A fonte de todo este desastre é aquele que poliu o coração do homem e um espírito poderoso que se chama Satanás. Satanás é aquele que entrou no jardim e enganou o homem. A palavra Satanás significa o opositor, aquele que se opõe a tudo que Deus quer estabelecer. Satanás engana e seduz o homem a rebeliar-se contra a ordem de Deus. Ele promete beleza, quando na realidade é a falsidade. Diz que as coisas estarão bem, de facto, pela sua ação, o homem está a destruir a seu próprio. Os mesmos princípios ainda existem hoje na Terra. Os mesmos princípios da engano, falsas promessas, pessoas a procurar de algo que nunca alcançam, e o fim de tudo isto é falsidade e perda. Esse mesmo princípio existe ainda hoje na Terra. Vamos falar do ambiente espiritual negativo em que nos encontramos. A grande desobediência do Jardim do Éden faz com que um ambiente espiritual negativo sóbrio chegue à vanguarda em Deus areias. Algo aconteceu quando o homem desobedeceu a Deus no Gênesis. Nos primeiros dias da criação, duas coisas vieram para a vanguarda e que ainda hoje estão na vanguarda de todo o sofrimento humano. A primeira coisa é a corrupção interna no coração do homem. O coração, que significa a estrutura interior do homem, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas motivações. O coração da experiência humana, corrupção interna no coração do homem. Este é o livro de Marcos 7, 21, 23. É isto que a Bíblia diz, pois é de dentro do coração de uma pessoa que vêm os maus pensamentos. E depois dá uma lista: imoralidade sexual, roubo forte, homicídios, adultério, ganância, malícia, engano, lascívia. Lascívia é a imundícia de todos os níveis, inveja, calúnia, arrogância, loucura. Todas estas males vêm de dentro e contaminam uma pessoa.
Deficiência significa que o que vem de dentro faz com que o ambiente de uma pessoa apodreça e produz uma ação imprecisa que ele então perpetra. Assim, do coração vem a impureza. Do coração de uma pessoa vem a mostra de imoralidade sexual, o roubo, o assassínio, a adultério, a ganância, a malícia, engano. Tudo o que vemos hoje até a terra, do coração do homem, foi isso que aconteceu quando o homem inicialmente desobedeceu a Deus. Houve uma corrupção interna do coração. Portanto, a corrupção do inteiro para o inteiro, em segundo lugar, a segunda coisa vemos que causou obediência espiritual negativa é que a desobediência causou o essência e fortalecimento de um sistema maléfico do governador espiritual sobre a terra, um sistema de governante espiritual sobre a terra. A grande desobediência do jardim de Éden fez que um ambiente espiritual negativo sobre-o tivesse poder para agir na terra para infligir sofrimento e escuridão na vida dos homens. Ninguém conseguir ver. Isto está na dimensão invisível da vida humana, mas na dimensão invisível da vida há governantes espiritual negros que foram libertados pela desobediência humana que agora infligimos sofrimento e escuridão na vida dos homens. Eles criaram guerras, criaram fome, criaram doenças, criaram problemas que o homem enfrenta na terra. Vejam a escritura no livro Efésios 2, 1 a 2. Saltamos para isto e procuramos um princípio. Quando a ti, diz o escritor, estavas morto nas tuas transgressões, nos teus pecados, no quase costumas viver quando seguiste o caminho deste mundo e do governante do reino do ar. Vós segueis os caminhos deste mundo, os caminhos do governante, do reino, dos áreas, o espírito que agora está a trabalhar naqueles que são desobedientes. E isso abre toda uma dimensão da vida humana que agora compreendemos. Um reino do ar, no reino espiritual, um sistema organizado do governo e na terra. Caminhamos em transgressão e pecado, estamos a seguir os caminhos deste mundo, o caminho do reino do ar. O Espírito que está agora em ação naqueles que são desobedientes, que nos foi dado poder e libertado quando o homem desobedeceu a Deus. Aqui está outra escritura. Está em Efésios 6, 12. Diz a nossa luta. A luta que temos não é contra a carne ou o sangue, mas nós lutamos contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo escuro e contra as forças espirituais do mal nos reinos celestiais. Lá está ela novamente. E está a escritura no sistema organizado do mal que à nossa volta, governantes, autoridades, poderes deste mundo negro, forças espirituais no mal no reino celestial. Portanto, estas duas áreas do ambiente espiritual negativo que foi destinado porque o homem desobedeceu a Deus e quebrou os limites. Número 1, a corrupção interna surgiu de dentro do coração. Mas número 2, um sistema do mal no reino espiritual foi fortalecido e arrebatado e vimos no meio disso, no meio de um sistema do mal, uma remoção a partir do interior. E também a opressão do espírito que vive no reino do ar, e essa é a estrutura da vida humana. Em Efésios 6:12, for, por exemplo, isto que nos dito, revestido da armadura plena de Deus, e essas pessoas vestem-se a armadura para se defender, vestem a armadura para fazer duas coisas, uma para permitir lutar com sucesso e duas para vos defender. Vistam na armadura de Deus para possam tomar posição contra a esqueça do diabo. Essa palavra esquemas significa os dispositivos, os seus truques, as armadilhas, a sua sedução. Para que este sistema do reino tenha esquemas, disputas, engana-te, prende-te, seduz-te, põe as suas tua volta para te fazer cair, para te seduzir, para te quebrar, para destruir a tua vida. E ele disse, veste a armadura, significar resistir e vencer. Pode
resistir e vencer os disputas do diabo, os seus truques, as suas armadilhas e as suas seduções. Estes versos dizem-nos que estamos rodeados por todo um sistema de escuridão insensível a procurar destruir tudo o bom a nossa vida. E foi isso que a desobediência e Deus descendeu sobre nós. Portanto, esta é a situação, está a nossa situação. O homem falhou a esperança de Deus e caiu profundamente num estado, numa condição de pecado. O homem, os seres humanos, a condição humana falhou a esperança de Deus e caiu profundamente num estado de pecado. Qual é a situação? O homem não tem forma de ajudar ou de se entregar ao seu próprio. Não tem forma de fazer regressar ao seu estado de excitação perante Deus. Por outras palavras, está perdido. Ele está perdido. O homem sem Deus está perdido. Ele não tem forma de se ajudar, de entregar a seu próprio. Tudo o que ele pode fazer é lutar, labutar e oprimido pelo sistema do reino do ar. Qual é a situação? Foram libertados poderes sobrios nos reinos celestiais e a sua intenção é destruir um homem e impedir qualquer regresso a uma relação com Deus. Está a nossa situação. Qual é a situação? O coração do homem, o núcleo do homem está poluído e o caminho de regresso a Deus está fechado e o homem não consegue encontrar o caminho. Esta é a situação em que a raça humana se encontra. Nessa situação entra o herói. O herói é Jesus Cristo. Analisamos a situação, analisamos a sua genese, analisamos o que iniciou, olhamos para o que descendeu e olhamos para a condição do homem na terra. E nessa desesperança, nessa situação, entra um herói, e o nome desse herói é Jesus Cristo. O próprio Deus enviou Jesus para o mundo. Ele é concebido pelo Espírito Santo no céu de uma mulher virgem chamada Maria. É como uma coisa milagrosa. A terra celebra todos os anos o seu nascimento literal e físico numa festa que chama Natal, o Natal de Cristo, a vinda de Cristo. Ele nasceu em Belém, no Médio Oriente, num estábulo, na pobreza, numa família. Foi concebido no seio de uma virgem. O seu nome é Maria. Ele, o seu enviado, mas a terra nascida. Isso é muito importante. Ele é o paraíso enviado. Ele não é enviado para a terra. Ele é o seu enviado, mas ele é a terra nascida. Nela, primeira vez, há um encontro perfeito da pureza e da retidão do céu. Com a mortalidade humana e a vida baseada no tempo da terra. Ele é o ponto de encontro de sistema que nunca se poderiam juntar. O seu envio, mas a terra nasceu. Esse é o ministério de Cristo. Nele, pela primeira vez, há um encontro perfeito da pureza e a retidão do céu com a mortalidade humana e a vida baseada no tempo da terra. Ele é como Deus, ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Este é Deus. Ao enviar Jesus, expressando o seu amor para conosco. 1 João 4,9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu único Filho ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. É muito claro quando se olha para as coisas passo a passo. Quando se olha para o desastre que nos sucede, que causamos através da desobediência, nós representamos o primeiro homem, Adão. Vemos o que isso desencadeou, a corrupção adensada dentro do coração do homem. Não precisa ensinar as crianças a mentir, é preciso ensiná-las a falar a verdade.
Viemos do céu com corrupção no interior de nós e preciso ensiná-las a ser honradas e preciso ensiná-las a ser honestas. Tenho que se ensinar a falar a verdade. Dessanto a corrupção no coração do homem, mas Deus deu poder um reino escuro e incerto cujo objetivo é destruir e afligir. Nós podemos ajudar nós próprios. Um grande herói foi de Deus. Ele nasceu como um mortal do céu de uma mulher, mas não é da terra. Ele é o seu enviado. Ele é a terra nascida e foi fazê-lo Deus expressar o seu amor para nós. O amor de Deus foi manifestado, aberto, foi revelado, tornado claro para todos os vezes. Esta é a significação da palavra manifestada. Deus tornou o seu amor claro para todos verem, para que todos os homens soubessem o seu Criador realmente. Nisto o amor de Deus manifestou. Deus enviou o seu Filho unigênito e aí está o mundo por uma razão, para que pudéssemos viver através dele. Não morrer, mas viver. Não ser desesperado, mas ter esperança. Não ter resposta, mas ter uma solução. Não ser derrotado, mas chegar à vitória. Ele é Jesus. Não sou um bom homem. Ele é bom, mas não é só um bom homem. Ele é santo, mas ele não só é um homem santo. Ele chegou à terra com uma missão. E a missão foi dada pelo seu Pai. A missão é quebrar o poder do pecado que aflige todos os homens, para quebrar esse poder. O poder do pecado que faz as pessoas inclinar-se para a injustiça, fazer mal. Ele enviou para quebrar o poder do pecado que inflige a todos os homens. Ele enviou oferecer a salvação a todos que estavam perdidos. A salvação é uma graça salvadora para todos os que estavam perdidos, o caminho do juízo, o do inferno, e assim devolver estando de aceitabilidade perante Deus. Ele veio para um homem a garantia de um futuro inteiro, uma garantia da vida após a morte mortal. Ele vem aqui uma missão. Essa missão ainda está viva na terra. Essa missão ainda está a ser executada. Essa missão tocou a minha vida aos 48 anos, quando entrei em uma igreja. Não o conhecia, estava a ir na direção errada e ele abriu uma porta. Foi por isso que ele enviou. Em Lucas 19:10 diz isto, uma escritura muito importante. O Filho do Homem veio para procurar e para salvar aqueles que estão perdidos. Procura significa procurar. Procurar por si, procurá-lo, criar-lhe oportunidade para ser salvo. O Filho do Homem veio para procurar e para salvar aqueles que estão perdidos, para o procurar, para encontrar. Ele criou oportunidades. A oportunidade pode ser um amigo com quem tem falado. A oportunidade pode ser algumas pessoas encontrar em Cristo na doença, que podem ter a doença e voltarem para Deus. O que algumas pessoas tinham um amigo que se leva a Deus. O Filho do Homem vem buscar para salvar aqueles que estão perdidos, e ele vem para procurar, para encontrar. Cada um de nós aqui sentado hoje conhece Deus. Ele procura por si. Segue nas tuas circunstâncias, nos teus acontecimentos de vida, através de circunstâncias negativas e positivas, através da benção e dificuldade, tudo criado por Ele para vos levar a um momento de clareza e decisão. Ele vem para te procurar e para te encontrar. Deus quer encontrar-nos. Ele também veio para nos salvar da destruição e para nos dar um futuro. O Filho do Homem veio para procurar e para salvar aqueles que estão perdidos. Em Lucas 15:3-7, quero ler isto porque começa: Jesus contou-lhes esta história. Por isso, vamos voltar atrás no tempo e sentar-nos onde Jesus fala. Jesus está a contar uma história e nós queremos ouvir a história que Jesus conta a este discípulo e essas pessoas sentando à volta. Então, Jesus contou-lhes esta história. Diz: se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, o que fará esse homem? Não deixará eles a outros 99 de deserto e irá procurar por aquele que ele perdeu. E até encontrar. Aquela é bela informação. Não irá ele procurar até encontrar.
não o procurar até que o encontre. E ouvimos a determinação de Deus para entrar na tua vida, para fazer um bom caminho para ti. No versículo 5, enquanto tiver encontrado aquela ovelha, leva-lhe alegremente para sobre os seus ombros. Ele agora ele apanha e ele coloca aquela ovelha sobre os seus ombros. Ele vai aquela ovelha na volta para um lugar seguro. O seu poder divino agora trabalhando em vosso nome para levar devia estar. Quando ele a tiver encontrado, leva-lhe alegremente para casa sobre o ombro. E quando ele chegar, chamar os amigos e venhamos, ele dá alegria-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Do mesmo modo, diz ele, há mais alegria no céu por um pecador perdido que se arrepende e regressa a Deus do que mais 99 justo não se afasta. Isto é Jesus, encontramos na história Deus o que realmente está a acontecer. Da mesma forma, há mais alegria no céu por um pecador perdido que se arrepende e regressa a Deus do que mais 99 que são justos e que não se afastaram. Fala-nos da alegria que rompe no reino. Deus, para cada um dos nós aqui sentado hoje, veio a conhecer Jesus. Não estava ciente na altura, mas na altura em que entregou a sua vida a Jesus Cristo, houve júbilo no reino, a alegria quebrou, mas não justo. Este é o coração, a natureza de Deus que nos criou. Depois Jesus conta a história em Lucas 15, 8, 10. Ele disse, suponhamos que uma mulher tem 10 moedas de prata e perde não irá ela acender uma lâmpada, verá a casa inteira e procurar cuidadosamente até encontrar? Varrer a casa inteira e procurar com cuidado até que ela encontre. Se sente ouvido a minha voz, uma sensação de ser atraída por Deus, um sentimento de convicção a surgir no seu coração, precisa de compreender. Acenda uma lâmpada, ela verá a casa inteira que Deus procurou cuidadosamente para levar esse momento. E quando encontrar, chamar os seus amigos e vizinhos e dirá, alegrias-vos como porque encontrei a minha moeda perdida. Do mesmo modo, por encontrar as palavras, use esse princípio para a sua vida. Do mesmo modo, a alegria na presença dos anjos de Deus quando até um pecador se arrepende. Duas histórias, ambas indicados algo muito significativo, que a alegria de Deus e a celebração de Deus no céu recai sobre a vida daquele que se volta e vem para o Senhor. Bem, vejamos a operação da missão. Já vimos daquela missão de Jesus. A sua missão é procurar e salvar aqueles que estão perdidos. A sua missão é de procurar cuidadosamente. A sua missão é verar a casa inteira. A sua missão é encontrar todas as circunstâncias da sua vida. É encontrar o nome, momento predeterminado, quando Ele lhe abrirá uma porta. Estou a orar, se está a ouvir a minha voz, em que qualquer parte da terra, que hoje este momento é o momento ordenado, que estejas a ouvir a minha voz e que estejas a ouvir no teu coração a convicção da realidade que Deus está entrando na tua vida e que Ele está a abrir uma porta, que Ele verá casa. Ele tem procurado em todas as circunstâncias. Ele encontrou-vos. Ele quer levantar sobre os seus ombros e levar-te de volta com alegria para um lugar seguro. Vejamos a operação da missão. João 1, 28, 29. À medida que acompanhamos através da Escritura, este encontro teve lugar em Betânia. Betânia é apenas uma aldeia ou cidade, é uma área, o rio Jordão, onde João estava a batizar. Assim, João Batista está a batizar pessoas naquele rio. E no dia seguinte, João viu Jesus. Jesus está pronto a iniciar o seu ministério sobre a terra. João é precursor, aquele que veio antes dele para abrir o caminho. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele, caminhando pela rua. E João disse algo muito significativo, muito importante. Quero que ouçam isto com muita atenção. João diz, veja,
O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é assim que ele descreve Jesus. Ele chama-o o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, ao dizer isto, João está a falar ao povo judeu que tem uma história de interação com Deus através do Antigo Testamento. A sua história remonta a Moisés e ao dizer isto, João está a descrever algo na terra, porque essa afirmação leva-nos de volta a Moisés e a sua luta para conduzir o povo de Deus para fora do Egito, no dia da Faraó. Destes horríveis caem do céu enquanto Deus está a quebrar o poder de um império e então algo incrível acontece. Vamos ler sobre isso em Êxodo 12, 21, 23. Estamos a procurar de um princípio aqui numa história que teve lugar há muito tempo. Moisés chamou os anciãos de Israel e disse-lhes: escolha e toma cordeiros para vós, de acordo com as vossas famílias, e mantenha que ele chama o Cordeiro da Páscoa. O Cordeiro da Páscoa. Vai haver durante a noite a última praga terrível que virá sobre o Egito. O anjo da morte vai descer à terra e o primogênito de cada família vai morrer nessa noite. O primogênito de todos os rebanhos no campos, de todas as vacas vão morrer. Esta noite vai ser uma praga, como nunca antes se viu na terra. Está a chegar. No final dessa praga, o faraó, que era governante do antigo Egito, libertará todos os seus escravos e Deus tomará esse povo sob a mão de Moisés e leva-lo numa viagem em direção à terra prometida. Tudo isso é apenas um princípio, um modelo para um ponto em que nos encontramos hoje. Moisés, meio disso, chama a atenção de Israel e diz: escutem, esses que eu quero que façam, encontram um cordeiro e chamam o Cordeiro da Páscoa. Ele dá algumas instruções de deve ser. No versículo 22 ele disse: tomarão um monte isso, o ícipo e como arbusto e mergulha no sangue no cordeiro, essa numa bacia, golpeia no verga e embroia da porta da tua casa. O verga o pedaço da cruz da porta, estas portas são deixando altamente colocar sangue no verga da umbrella. Nenhum de vós sai das vossas casas, não saiam das vossas casas até de manhã. Ficam dentro da vossa casa, dentro daquela marca de sangue na verga da porta e no umbral da porta. Versículo 23. Porque o Senhor passará e antiguará os egípcios, e quando ele vir o sangue na verga da porta, nas duas ombras da porta, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na vossa casa para vos atingir. Esta é a história do Cordeiro da Páscoa. É uma história de libertação no dia do perigo. É uma história de proteção de Deus, da salvação de Deus, num dia que a vida está a desmorar-se, num dia que a catástrofe está a chegar à terra. Estas pessoas estão em suas casas, são mantidas em segurança. O desastre passa para cima deles. Por quê? Porque matarão o Cordeiro da Páscoa e aplicarão a vida desse Cordeiro, porque a vida está no sangue. Aplicarão a vida daqueles cordeiros e pintarão o sangue sobre os vergas sobre a sua obreira, e essa é a história. É isso que João se refere quando diz: eis o Cordeiro de Deus. Mais tarde vemos o apóstolo Paulo escrever sobre Jesus, disse 1 Coríntios 5, 7. Ele disse: de facto, Cristo, isto é, Jesus Cristo, o nosso Cordeiro de Páscoa, foi sacrificado por nós. O nosso Cordeiro da Páscoa foi sacrificado por nós. De facto, Cristo, o nosso Cordeiro de Deus, o nosso Cordeiro da Páscoa, foi sacrificado por nós. E quando o seu sangue, o seu vida é aplicado às vergas e às portas da tua vida, o desastre, a transgressão, a morte, o poder do inimigo passa sobre ti e tu és mantido
a salvo desde que ficas dentro do cofre da salvação. Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa. Quando Jesus morreu na cruz no Monte do Calvário, abdicou da sua vida por nós, tal como o Cordeiro da Páscoa, o seu sangue que representava a sua vida, foi oferecido a Deus em nosso nome. 3 dias depois, foi ressuscitado dos mortos por Deus, mostrando que a morte perdeu o seu poder para nos aprisionar por toda a eternidade. A morte perdeu o seu poder. Isto ativa uma transação maciça para nos beneficiar. Esta operação da missão, ele veio para procurar salvação, estava perdido. Ele, o nosso Cordeiro da Páscoa, ele ofereceu a sua vida na cruz do Calvário. O seu sangue foi derramado, o seu corpo foi forado, o seu sangue correu e esse sangue foi oferecido a Deus. Essa oferenda foi feita por nós, para nos dar uma possibilidade, uma esperança, e ativou uma transação maciça. 3 dias após a sua morte, voltou à vida e mostrou-se a pessoa que agora ressuscitou e que a morte já não tem poder final sobre a experiência humana, que podíamos morrer e ainda entrar na vida. Bem, 1 João 1:7 diz o seguinte: se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns nós os outros, e o sangue de Jesus, ou a vida de Jesus, seu Filho, purificar-nos de todo o pecado. O sangue de Jesus, que representa a sua vida, o Filho de Deus, purifica-nos, o liberta-nos de todo o pecado. Vejamos as operações. Esta transação de libertação, de purificação, de limpeza e de salvação é ativada por uma declaração de fé que tem de vir dos nossos lábios. É assim que a atividade. Foi Ele que fez o trabalho. Ele morreu na cruz, o seu sangue foi oferecido, mas tem de ser ativado ou tornado real e ativado por uma declaração de fé que prova de nós próprios lábios, e vemos isso em Romanos 10, 9 a 10. Paulo diz isto: se declarares com a tua boca que Jesus é Senhor, e se acreditares nas 2 coisas do teu coração, no teu coração que encontrará foi corrompido, agora acreditas, isso remove a corrupção, isso limpa o interior. Se crês no teu coração e declaras com a tua boca que Deus o ressuscita dos mortos, será salvo. Que Deus o ressuscita dos mortos, que Ele é o Salvador, que Ele ofereceu a sua vida, que Ele não está morto, que Ele está vivo. Se ele declara a sua boca, acredita com o coração, uma misteriosa transação espiritual é ativada. Pois é como um coração que acredita e justificado, e é com a boca que professa a tua fé e és salvo. Está mesmo ali. Se acreditas com o teu coração e o proclamas com a tua boca, ativas algo, salvação, libertas, de volta ao comunhão com Deus, cortas abertas para uma viagem de vida para a frente em Deus, para ir ao encontro das circunstâncias, dos acontecimentos ordenados por Deus para a tua vida, bênção e favor perante ti. Deus abre uma porta que foi fechada se declarares com a tua boca o Senhor de Jesus, se acredita no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E para muitos de vós que me escutam, lembras-vos deste momento em que acreditas e o proclamastes. É como o vosso coração que acredita. Esse é o trabalho interno de convicção que tem lugar no vosso coração e justificado, mas como a boca que professas a tua fé que está no coração e é salvo. Assim,
Somos salvos do poder e domínio do pecado. E disso que somos salvos do poder do pecado e domínio do mal, do domínio do pecado, do domínio do curvado, do ser dobrado, do domínio de ser torcido, do domínio de sempre fazer coisas que nos arrependemos. Somos libertados disso. O poder é o domínio do pecado. Somos salvos do poder do diabo para nos destruir e toda a nossa vida para garantir que nosso futuro é frustração duradouramente. Somos libertados disso, do poder do diabo para nos destruir e a tudo nesta vida. Mas também somos salvos do inferno interno. Somos salvos da condenação e somos salvos do castigo de Deus. Mas o que é que recebemos? Recebemos o poder de viver numa vida justa e agrada plenamente a Deus, o poder de o fazer, a força interna, poder, a assistência de Deus para viver uma vida justa, uma vida com a qual Deus se agrada. Recebemos a garantia de que a morte não é nosso fim, que após a morte e a beleza de uma vida eterna na presença de Deus, recebemos essa garantia, esse conhecimento que no dia em que respirar o teu último suspiro, que não perderás a consciência, que no minuto em que deixarás de respirar essa vida nesta terra, entrarás numa vida maior e mais eterna, porque Jesus ressuscitou dos mortos e Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. O que é recebemos? Recebemos o poder, recebemos o favor, recebemos o recurso de Deus dirigidos nesta vida aqui todos os dias. Quando caminhamos nesta dia, caminhamos através de dificuldades que nos podemos enfrentar, caminhamos através de escolhas que temos de fazer, caminhamos através de todas as questões que fazem parte da mortalidade e parte da vida, mas o fazê-lo, recebemos o poder, o favor de Deus, da ajuda de Deus, a benção de Deus e recursos divinos que vêm na nossa direção, dirigidos à nossa vida com o som, a luz de busca do céu. Brilhamos sobre, porque agora foste encontrado, já não está perdido, agora está na luz, já não está na escuridão. E Deus, ao longo do tempo, enquanto caminhamos com Ele, muda a tua vida e leva-te a um lugar de Deus agradável. Isso é o que recebemos. A transação de salvação. A transação de salvação é instantânea. Olhamos para o desastre que nos antegue, olhamos para o prejuízo na corrupção do coração, na capacitação de um sistema sombrio que nos imprimiu e abusa-nos. Olhamos para um aero que foi à terra enviado pelo céu, mas nascido na terra. Olhamos para a sua missão, que era única e poderosa para procurar salvar todos aqueles que estão perdidos. Olhamos para a forma como Ele nos procura e nos encontra, coloca-nos nos seus ombros e leva-nos de volta para um lugar seguro. Olhamos para a forma como a mulher procurou uma moeda que estava perdida e verão toda casa e até encontrar uma única moeda. Ela procurou cuidadosamente. Vemos o coração de Deus a localizá-lo, nos levar-nos a um lugar de salvação. Vimos o poder do Cordeiro da Páscoa, Jesus Cristo, oferecendo o seu sangue para que pudéssemos ser libertados, para pudéssemos ser salvos, para pudéssemos ser feitos novos. A transação instantânea não leva muito tempo, é imediata. Uma vez que ser acredita, se declara com a boca, algo misterioso e espiritual acontece. É instantâneo. A transação é agora. Acontece sempre que confrontas Deus aqui mesmo, agora mesmo, neste momento, onde que ser esteja sentado em tua casa, ser está a ouvir num avião, com carro, a andar na rua, onde que estejas, seja qual for teu estado, é agora. E essa é a transação, esta está à disposição de todos. Essa é a beleza da mesma, não se baseia na classe ou na educação.
não é baseada na etnia ou baseada em nações. Qualquer pessoa em qualquer lugar, não importa quem é, de onde veio, qual é que foi seu passado, o que fez antes não tem qualquer consequência. A vida começa no momento da transação. É aí que tudo se torna novo, todo o passado elevado é esquecido por Deus e começa-se de novo. É por isso que dizemos, para receber Jesus, você nasce de novo. Significa parte do momento em que se faz essa transação, em que se acredita no coração e se proclama com a boca. Tudo o que é negatividade, tudo o que marcou a tua vida desaparece aos olhos de Deus e Ele começa de novo e diz: a partir deste dia, este é o início da minha vida contigo. Quando estiver perante Deus para julgamento, Ele não vai encaminhar para o vez 20 anos atrás. Ele começará a partir do ponto em que o conheceste, e aí que começa que a grande oportunidade renovadora que é caminhar de novo com Deus. A transação é instantânea, a transação é agora, a transação está disponível a todos. Podemos ser salvos num instante, removidos da morte para a vida pelo poder de Deus. Estas são as minhas últimas palavras. Deus é real. Deus existe. Ele é real. A salvação através de Jesus Cristo é real. O poder de ser transformado e viver uma vida justa é real, não imaginária. Ele iria sustê-lo, vai manifestar-se como real na sua vida, transformar-te a tudo à tua volta. Está disponível agora mesmo. O poder da salvação está agora disponível para nós neste mundo quebrado. O mundo está a desmoronar-se, o coração do homem está aprodecido. Não irá melhorar, continuaremos a ser atormentados por continuos relatos de catástrofe, de guerras, de ruptura, de crueldade, de maldade. Não cessará até que o fim chegue e Jesus regressa para aqueles que acreditam nele. Mas no meio disso existe esta grande possibilidade brilhante de redenção, de salvação. E muitos de vós aqui sentados a ouvir-me hoje, sem que no vosso coração diz: sim, eu provei que isso é verdade. Sou uma prova literal da verdade da salvação e do facto de que Deus pode tirar uma vida. Ele poderia trazer a sua vontade e o seu propósito através de uma vida e fazer-vos caminhar dentro do seu favor divino e da sua benção divina todos os dias na vossa vida. Vamos orar. Oramos todos aqueles que me escutam. Pai, deixa na tua força poder, através desta palavra que eu disse, palavra de vida, palavra de esperança, palavra de verdade. É pelo poder do vosso Espírito Santo, convencei corações para que se levantem. Que a luz brilhe hoje na escuridão dos corações. Fazem surgir em nós a luz de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bem, ouviste esta parte e podemos ser convencidos pelo Espírito Santo da tua necessidade de dar o teu coração ao Senhor Jesus e permitir que Ele traga a segurança, a transformação à tua vida. Se quiseres avançar, então fecha os olhos, deixa o teu coração estar quieto e repita esta breve oração depois de mim. Senhor Jesus, creio que vos morreste e deste a tua vida por mim. Acredito que vos ressuscitas dos mortos para me dar a certeza da vida eterna. Agora recebo-te como meu Senhor e meu Salvador. Purifica-me do meu estado de pecado e dá uma vida nova em ti. Obrigado por me dares a salvação. Obrigado
por me darem a vida em ordem com Deus. But I want to give you some next steps. 4 essential Bem, quero dar-vos alguns passos seguintes, 4 passos seguintes essências. Agora que dês a tua vida em Jesus, quero que te interpretes os seguintes essências imediatos que quero que dê agora. Número 1, chame alguém que você sabe que é um bom crente em Cristo, partilha com ele, você fez esta confissão aos outros da vossa nova salvação, muito importante. Passo número 2, obtenha uma versão moderna da Bíblia. Peça conselhos de precisar de assistência. Comece a descobrir Jesus, começando a ler os evangelhos. Mais seguro que comece com o Evangelho de Marcos, o livro de Marcos. Comece por esse e está a ler para tentar descobrir quem é realmente Jesus, o que é Jesus disse. Quase a um ensinamento da sua vida, os seus modelos. Conheça Jesus a partir da livre de Deus. Número 3. Começar imediatamente a frequentar uma igreja estável, de boa qualidade e crente na Bíblia, onde a justiça é um bom estilo de vida. Estas coisas são fortemente defendidas. Assim o faça, receba conselhos dos seus amigos crentes, dos seus amigos nascidos de novo, de necessário, mas vai a uma boa igreja. Se a igreja que descobrir não for de agrado, então encontra outra, mas certificadamente estão à vontade com os modelos, os valores, as comunidades, e o ensino e o estilo de vida dessa comunidade. Isso também é muito importante. Número 4, quero que comece a falar com Deus, quero que comece a orar. Fale com Deus como se partilhasse a sua vida, tanto as coisas boas como as maus, com um Pai amoroso e atencioso. Lembra-se, Deus é agora o seu Pai celestial e Ele quer que esteja ciente da sua presença agora na sua vida. Por isso, faz estas 4 coisas imediatas e podes mesmo avançar e ouvir novamente todo o ensinamento para que seja fortalecido, corajado à medida que avanças. O futuro está agora aberto diante de vós em Deus. Avança e seja poderosamente abençoado. Deus vos abençoa.